A WWE acertou muitas vezes ao longo das décadas, desde a explosão da Hulkamania, passando pela ousadia da Attitude Era. No entanto, a companhia também cometeu erros que deixaram os fãs furiosos, seja por histórias degradantes ou por ignorar superstars que o público abraçou com entusiasmo. A essência do pro wrestling está em dar aos fãs o que eles querem. E quando isso não acontece, meus amigos, eu falo que o impacto acaba sendo bastante duradouro. E por mais que a WWE seja divertido o suficiente para que a gente releve muita coisa, existem momentos que os deslizes são tão grandes que se tornaram inesquecíveis. Seja por decisões criativas desastrosas, por pushes mal distribuídos ou por tropeços nos bastidores, essas falhas deixaram marcas profundas na história da empresa, não só porque decepcionaram os fãs, mas porque representaram oportunidades perdidas que poderiam ter mudado o rumo da WWE para melhor. Então galera, antes da gente continuar pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo! Não ter tornado John Cena para heel no seu auge. Isso, meus amigos, é sem dúvida um dos maiores erros criativos da história da WWE. Durante anos, John Cena foi o rosto da empresa e, ao mesmo tempo, um dos mais polarizadores. A cada entrada, as vaias dividiam espaço com aplausos em proporções quase iguais. E isso não era pouca coisa. O público pedia, praticamente implorava, por um heel turn do personagem. Um heel turn teria dado uma nova vida ao personagem e permitido uma série de rivalidades intensas e histórias mais ousadas. Mas Vince McMahon nunca quis arriscar. Para ele, John Cena representava o herói perfeito para vender produtos, atrair famílias e manter acordos publicitários intactos. E assim, o Super Cena permaneceu inabalável, mesmo quando isso limitasse suas possibilidades criativas e o distanciasse de parte do público. Em 2025, finalmente vimos John Cena se tornar o vilão sob o comando de Triple H, mas o momento simplesmente já passou, e o turn, que teria sido histórico há cerca de 10 ou 15 anos atrás, hoje soa como algo morno, mais que uma formalidade do que como um grande evento. Agora eu quero que vocês pensem comigo o impacto que essa mudança poderia ter gerado em sua época de ouro, com histórias eletrizantes e uma revolução na narrativa, e foi algo que foi completamente desperdiçado. Cena heel em sua melhor fase teria sido algo lendário. Os ângulos românticos de Vince McMahon. E eu falo pra vocês que esses ângulos sempre foram desconfortáveis e hoje, com tudo que veio à tona, parecem ainda piores. Durante anos, Vince McMahon não apenas comandava a WWE nos bastidores, como também era um dos personagens mais presentes nas histórias dentro do ringue, e frequentemente essas histórias envolviam situações forçadas e sexualizadas com mulheres muito mais jovens, tudo claramente orquestrado por ele mesmo. Trish Stratus, Sable, Tori Wilson, Candice Michelle, todas passaram por segmentos constrangedores que incluíam beijos, insinuações ou submissão ao chefe poderoso. Na época, muitos fãs já achavam essas cenas de mau gosto, mas dentro da cultura da WWE dos anos 2000, essas decisões eram vistas como parte do entretenimento adulto. Hoje, Vince McMahon está envolvido em investigações e acusações de má conduta. Esses segmentos parecem ainda mais predatórios e egocêntricos. O mais problemático é que Vince usava seu poder real para se beneficiar nas histórias fictícias, criando situações em que ele era desejado, admirado ou reverenciado por talentos femininos. Isso, além de ser eticamente duvidoso, também prejudicava a imagem das lutadoras, tratando elas como adereços para satisfazer fantasias do próprio criador da empresa. Essas decisões criativas não envelheceram mal, elas eram erradas desde o início, e com o passar do tempo, só ficou mais claro o quanto a WWE precisa se afastar desse passado e valorizar as mulheres por sua habilidade, carisma e presença, não como acessórios de um enredo desconfortável. Acabar com o Hurt Business cedo demais. Quando Bobby Lashley finalmente alcançou o topo como campeão mundial, não foi por acaso. Muito disso se deveu à formação do Hurt Business, facção que o colocava ao lado de MVP, Shelton Benjamin e Cedric Alexander.
O grupo tinha tudo: presença, credibilidade, química, talento no microfone e no ringue. Eles pareciam um daqueles casos raros em que a empresa acertou em cheio, criando uma facção dominante respeitada e com grande apelo entre os fãs. Mas por algum motivo inexplicável, a WWE desfez o grupo do nada, retirando Shelton Benjamin e Cedric Alexander da equação como se fossem descartáveis. O impacto foi imediato. Bob Lashley perdeu parte da força que havia construído e MVP ficou sem a estrutura e ajudava a vender ainda mais o seu talento como manager. Faltou a famosa visão a longo prazo. A ironia é que agora, os mesmos nomes sendo reunidos na AEW sob o nome de Hurt Syndicate, o grupo está renascendo com força total. E, ainda mais relevante, com a adição de MJF, um dos maiores nomes da empresa. E isso só reforça o quanto a WWE desperdiçou algo especial. O Hurt Business poderia ter sido uma das maiores facções dos últimos tempos na WWE, com potencial para durar anos e dominar tanto lutas quanto em histórias. E em vez disso, virou mais um exemplo de algo que funcionava perfeitamente, mas foi abandonado sem justificativa clara. Enterrar o Nexus antes do seu auge. E isso, meus amigos, foi um dos erros mais evidentes da WWE na última década, e um dos mais dolorosos para os fãs. Quando o Nexus estreou em 2010, o impacto, claro, foi imediato. O ataque brutal contra John Cena, CM Punk e outros lutadores consagrados causou choque e empolgação. Foi um momento raro em que a WWE parecia estar criando algo novo, ousado e imprevisível. As comparações com a NWO não vieram à toa, mas tudo isso começou a ruir muito rápido. A facção até que foi bem protegida nos primeiros meses, mas a derrota no SummerSlam daquele ano, em uma luta de eliminação contra o time de John Cena, marcou o início do fim. John Cena, que foi o último sobrevivente de sua equipe, eliminou os 2 membros restantes do Nexus sozinho, algo que até mesmo os bastidores criticaram por ter sido completamente irreal e prejudicial à credibilidade do grupo. Depois disso, o grupo Nexus nunca mais foi visto da mesma forma. Derrotas subsequentes, mudanças de membros e decisões criativas inconsistentes fizeram a facção perder todo o seu impacto antes mesmo de completar um ano. E essa história virou um dos maiores "e se" da era moderna da WWE. E se o Nexus tivesse vencido no SummerSlam? E se tivessem continuado uma ameaça real no elenco principal? O potencial para se tornarem uma força dominante por anos estava lá, mas a decisão de colocar John Cena como herói invencível naquele momento acabou enterrando esse futuro. E no final das contas, a WWE matou o Nexus justamente quando ela estava no auge do interesse dos fãs, desperdiçando uma oportunidade de ouro de revitalizar a empresa com novos rostos e histórias mais ousadas. Brock Lesnar encerrando a invencibilidade de Undertaker na WrestleMania. Meus amigos, na WrestleMania 30 até hoje, foi uma das decisões mais controversas da história da WWE. E o tempo só fez esse momento parecer ainda pior. A invencibilidade de Undertaker no maior palco do entretenimento esportivo era algo sagrado para os fãs. Foram mais de 20 anos construindo esse legado, com vitórias sobre ícones como Triple H, Shawn Michaels, Batista e CM Punk. A cada WrestleMania, a expectativa em torno de mais uma vitória de Undertaker crescia. A streak virou quase que uma atração principal por si só. E quando Brock Lesnar quebrou a invencibilidade, o impacto foi imediato. O estádio mergulhou em um silêncio absoluto, o tipo de reação que você consegue apenas uma vez. Mas, por mais chocante que tenha sido, a decisão nunca soou certa para boa parte do público. E Lesnar, é claro, foi impulsionado ao status de monstro imparável após aquela vitória. Ele dominaria a WWE pelos anos seguintes, conquistando diversos títulos mundiais e acabando com outros favoritos dos fãs. Mas uma coisa a gente sempre ficava pensando: será que ele realmente precisava ter vencido o Undertaker? E olhando com os olhos de hoje, a situação piora mais ainda. O nome de Brock Lesnar está envolvido nos casos de assédio que tiraram Vince McMahon do poder, e por isso ele está sendo discretamente afastado da WWE. Saber que a invencibilidade foi encerrada por alguém que nem faz mais parte da empresa e teve a sua imagem manchada torna aquele momento ainda mais amargo. Se alguém fosse quebrar a streak e fosse um talento jovem, um nome promissor que realmente se beneficiasse disso e construísse uma carreira sólida a partir dali.
não alguém já consolidado e com um histórico problemático nos bastidores. No fim, encerrar a invencibilidade de Undertaker com Brock Lesnar foi um choque que acabou fazendo bastante barulho, mas nunca gerou o legado que poderia ter gerado, e agora parece mais uma mancha do que uma conquista histórica. Impedir Chyna de entrar no Hall da Fama da WWE. E essa, pelo menos na minha opinião, foi uma das atitudes mais lamentáveis da empresa, e uma que deixou uma cicatriz profunda na forma como a WWE trata o legado de suas mulheres pioneiras. Chyna foi uma verdadeira revolucionária. Ela não era apenas mais uma diva da Attitude Era, ela quebrou barreiras, lutando de igual para igual com os homens, vencendo o cinturão intercontinental 2 vezes e sendo uma parte vital do sucesso do The Generation X. E ela abriu caminhos que nenhuma mulher antes dela havia trilhado na empresa. Era, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira Hall of Famer. No entanto, em vez de honrar sua carreira enquanto ela ainda estava viva, a WWE a excluiu completamente da conversa por anos. O comentário ínfame de Triple H em 2015, sugerindo que a empresa não podia colocá-la no Hall of Fame porque crianças poderiam pesquisar o nome dela no Google e encontrar o seu trabalho no cinema adulto, foi amplamente criticado e visto como hipócrita, especialmente vindo de uma empresa que construiu parte da sua audiência com o conteúdo sexualizado durante a própria Attitude Era. Chyna merecia a sua introdução ao Hall of Fame em vida, com direito a um discurso próprio e o reconhecimento por tudo o que conquistou, mas, em vez disso, ela faleceu em 2016, sem nunca ter recebido esse tributo. Somente depois, como parte do grupo The Generation X, é que ela foi introduzida póstumamente ao Hall da Fama, em uma decisão que parecia mais uma correção de imagem do que uma verdadeira homenagem. Ainda hoje, muitos fãs e colegas de profissão defendem que Chyna mereça uma introdução ao Hall of Fame como lutadora solo, destacando o quanto ela foi única, inovadora e impactante. A forma como a WWE lidou com seu legado até aqui, sem dúvidas, foi uma das maiores falhas de respeito da empresa com a sua própria história. Dar continuidade ao pay-per-view após a morte de Owen Hart. E isso, meus amigos, sem dúvida, foi o ponto mais baixo da história da WWE. Um momento que ainda hoje ecoa como um lembrete brutal de como, em certos momentos, o entretenimento foi colocado acima da humanidade. Owen Hart faleceu tragicamente no dia 23 de maio de 1999, durante o pay-per-view Over the Edge, após despencar de uma altura de mais de 20 metros, quando seu equipamento de descida acabou falhando. E para quem não sabe, ele estava caracterizado com seu personagem cômico, Blue Blazer, e a entrada do alto do teto da arena era, na prática, um risco completamente desnecessário, especialmente considerando o tipo de personagem e o contexto. E o mais revoltante é que, mesmo com Owen Hart tendo sido declarado morto no hospital pouco depois do acidente, a WWE optou por seguir com o evento, uma decisão que ainda hoje é amplamente condenada por muitos fãs, colegas de profissão e críticos. Os comentaristas foram informados ao vivo de que ele havia falecido, mas o show seguiu com as lutas acontecendo, como se fosse apenas mais uma noite de wrestling. Isso deixou muitos espectadores em choque, gerando uma comoção e indignação que perdura até os dias de hoje. A viúva de Owen Hart, Martha Hart, cortou completamente os laços com a WWE após o ocorrido, processando a empresa e desde então se recusando a permitir qualquer homenagem oficial por parte da WWE, incluindo a sua entrada no Hall da Fama. Para Martha Hart, a forma que a WWE lidou com a tragédia foi fria, corporativa e desumana, e muitos concordam com ela. Nos últimos anos, a AEW se reuniu com a família Hart para realizar o Owen Hart Cup Tournament, resgatando o legado de Owen Hart de uma forma respeitosa e genuína. Enquanto isso, o tratamento dado pela WWE à sua morte continua sendo vista como uma mancha irreparável na reputação da empresa, simbolizando um momento que ela provou de uma forma trágica que o show realmente não pode parar, ainda que devesse. Fazer Sting parecer fraco em sua tão esperada passagem pela WWE. Isso foi um dos maiores erros criativos da empresa nas últimas décadas, uma verdadeira oportunidade de ouro que acabou sendo desperdiçada. Depois de anos de especulação e expectativa,
Sting finalmente tinha assinado com a WWE em 2014. Para milhões de fãs que o acompanhavam na WCW e nunca ouviram sob os holofotes da WWE, essa era a chance de ouro para uma última grande jornada memorável. Sua estreia no Survivor Series daquele ano, interrompendo Triple H em um momento decisivo, foi espetacular. Um daqueles momentos que fazem arrepiar todo fã de pro wrestling, e tudo indicava que o ícone teria sua merecida consagração no maior palco da indústria. Mas o que veio a seguir foi profundamente decepcionante para os fãs. Sting foi derrotado por Triple H na WrestleMania 31, em um combate recheado de nostalgia da Attitude Era e das Monday Night Wars, mas com um final que muitos viram como um ato de ego de Triple H e da WWE para reafirmar o domínio sobre a WCW, mesmo 14 anos após o seu fim. Sting, símbolo máximo da WCW, foi sacrificado em sua primeira WrestleMania para que Triple H tivesse uma vitória histórica. Para os fãs, foi uma mensagem clara de que o passado da WCW ainda era tratado com desdém dentro da empresa. Como se não bastasse, Sting teve mais uma luta televisionada, agora contra Seth Rollins, no Night of Champions de 2015, e ele não só perdeu novamente, como sofreu uma lesão séria no pescoço, que praticamente encerrou a sua carreira ali. O sonho virou um pesadelo, em 2 lutas, 2 derrotas e uma contusão grave. Desiludido com a forma como foi tratado na WWE, Sting passou anos longe dos ringues, até ressurgir com tudo na AEW, onde finalmente pôde encerrar a sua carreira com dignidade, sendo celebrado como uma lenda viva e ganhando respeito de uma nova geração de fãs. Seu retorno e despedida dos ringues da AEW foram emocionantes e, mais importante, fizeram justiça à sua lenda. E no fim, o que era para ser um conto de fadas virou um dos maiores desperdícios criativos da história recente da WWE, e os fãs jamais esquecerão disso. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!